Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao nosso 6º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses seres incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre a relação dos morcegos e a histoplasmose. Bora então para o nosso bate-papo. Holy anagrams, what's the answer? Hoje a gente vai dar continuidade aos episódios sobre as doenças associadas a morcegos. Se você ainda não escutou, dá uma conferida no episódio 3, em que a gente fala sobre a relação dos morcegos e os coronavírus. No episódio 4, que a gente fala sobre doenças associadas a morcegos que ocorrem no mundo. E também confere o episódio 5, em que a gente fala rapidamente sobre a raiva. Hoje a gente vai falar sobre a histoplasmose, que é o nome de uma doença respiratória causada por um fungo chamado Histoplasma capsulatum. Esse fungo, ele ocorre naturalmente no solo do mundo todo, especialmente em solos mais ácidos e ricos em nitrogênio. Acontece que o guano, que é o nome dado às fezes de aves e morcegos quando estão acumuladas, é extremamente rico em substâncias nitrogenadas. Assim, esse fungo, ele além de ser encontrado no solo, ele costuma ser encontrado com mais facilidade em locais que tenham o acúmulo de fezes de aves e morcegos, como por exemplo galinheiros, pombais, cavernas, sótãos, telhados e até casas abandonadas. Dentre todos esses ambientes, é mais comum encontrar o fungo nas cavernas e por isso a histoplasmose é também chamada como doença das cavernas. E como é que se adquire esse fungo? A histoplasmose ela é adquirida através da inalação de esporos do fungo. E tanto os animais quanto os seres humanos, eles podem se infectar com esse fungo. E o desenvolvimento da doença da histoplasmose, ela está envolvida com diversos fatores, sejam eles ambientais ou da própria pessoa. Dentre todos esses fatores, eu vou citar 5 que eu considero os mais importantes. O primeiro fator é que esse fungo ele tem que estar presente no ambiente. Embora ele seja encontrado no mundo todo, a gente não encontra esse fungo em todo e qualquer lugar. O segundo fator é que esse fungo ele tem que estar em uma quantidade relativamente grande no ambiente para que os esporos no ar sejam inalados. E isso é muito importante para o manejo das fezes de animais em galinheiros, em poleiros, em sótãos e telhados, por exemplo. Quanto mais esporos tiver no ar, maior é a probabilidade de inalar o esporo e adquirir a doença. Então, sempre a gente deve evitar varrer ou produzir poeira nesses locais. A limpeza ela deve ser sempre feita com o uso de máscara apropriada e molhando as fezes ou o solo. Então, por exemplo, vamos supor que você sobe lá no seu telhado e vê que está cheio de cocô de ave, como por exemplo de pombo, de pardal ou de algum outro passarinho, ou cocô de morcego, e esses cocôs estão acumulados lá, já estão lá há muito tempo. Você não pode varrer esse local, porque quando você varrer, vai suspender os esporos do fungo no ar e aí você pode respirar e potencialmente desenvolver a doença. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que molhar aquele local, de preferência com hipoclorito de sódio ou água sanitária. E aí, depois que aquilo estiver molhado, você vem com um pano e remove a sujeira manualmente, sem levantar poeira. E lembrando que, além do uso da máscara, é importante também proteger outras partes do corpo, como as mãos, né? Então, você deve usar luvas, por exemplo, para não entrar em contato com as fezes. Gente, lembra o que eu sempre falo: cocô é cocô. Qualquer cocô de qualquer animal pode conter micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde. Então, a gente nunca deve entrar em contato direto com as mãos desprotegidas ao manipular ou limpar algum local que contenha fezes de animais. O terceiro fator que eu vejo que está muito associado ao desenvolvimento da doença é o tipo de ambiente. Vamos pensar, em que tipo de local que um fungo gosta de se desenvolver? Em locais úmidos, com pouca
pouca ventilação e sem uma iluminação adequada do sol, não é? Então, o fungo da histoplasmose, ele também vai preferir crescer em ambientes como esses, principalmente se esse ambiente, além das condições que eu já citei, tiver um solo mais ácido e rico em nitrogênio. E isso já nos responde por que esse fungo ele é encontrado com mais frequência em cavernas. Caverna é um ambiente úmido, escuro, que na maioria das vezes tem pouca ventilação e com uma abundância muito grande de guano de morcego. Mas nas áreas urbanas é muito difícil a gente ter uma caverna para a gente entrar. Então, nas cidades, esse fungo ele é um pouco mais difícil de ser encontrado, mas ainda assim ele ocorre. E quando ele ocorre, geralmente é em telhado, em sótão, porão ou em casas abandonadas. Dos 5 fatores que eu ia citar, o quarto fator envolvido no desenvolvimento da doença é a quantidade de esporos inalados pelo paciente. Quanto maior o tempo de exposição aos esporos, maior vai ser a quantidade de esporos que ele vai inalar. Consequentemente, maior será a probabilidade dele desenvolver uma doença mais grave. E o quinto fator que eu gostaria de citar, provavelmente é um dos fatores mais importantes, que é o estado do sistema imune do paciente. Geralmente, o paciente que desenvolve a histoplasmose está com um sistema imune muito debilitado, como, por exemplo, pessoas que estão fazendo quimioterapia, ou pessoas que são transplantadas, pessoas que fazem o uso de corticoides, ou pessoas que são portadoras de HIV e AIDS. Assim, pessoas que estão com o sistema imune muito debilitado, elas devem tomar ainda mais precauções ao frequentar locais fechados e com acúmulo de fezes de aves e de morcegos. Muita gente fica preocupado com a presença de fezes de morcegos nas fachadas das casas ou prédios nas áreas urbanas. Eu sei que isso é algo realmente chato e incomoda bastante as pessoas, mas do ponto de vista de transmissão da histoplasmose, qual que é o risco associado de cocô de morcego na parede da nossa casa? Olha, ele é muito baixo. Primeiro, porque o morcego ele tem que estar infectado com o fungo e eliminando esse fungo junto às fezes. E isso não é comum. A grande maioria dos morcegos não tem esse fungo. E segundo, lembra que eu falei que os fungos precisam de condições mais específicas para o crescimento, como por exemplo alta umidade, baixa ventilação, pouca ou nenhuma incidência solar? Então pensa no seu muro aí da sua casa ou do seu prédio. Ele tem essas condições? Não, né? Com certeza o seu muro é um local que bate muito sol, que está exposto a variações climáticas como chuva ou vento e que não tem um acúmulo de cocô de morcego. Então fica tranquilo. Nesse caso, é só mais uma questão de sujeira mesmo. Basta limpar o local com água e sabão, usando luvas, é claro. E se quiser, você pode até aplicar água sanitária no local para você ficar mais tranquilo. Não precisa se mudar para as colinas ou botar fogo na sua casa, não. É só fazer a limpeza do local mesmo. Aliás, no próximo episódio, a gente vai falar sobre os morcegos nas áreas urbanas e o que você pode fazer para solucionar transtornos que os morcegos possam estar causando na sua casa. Hoje, o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para o morcegandocast@gmail.com. Curta também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos e nos ajude a divulgar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!